Olá pessoal da turma 131, vamos seguir a nossa revisão e encerrar hoje a nossa revisão sobre números complexos e polinômios. Hoje eu quero só fazer o restinho ali dos números complexos da potenciação e da radiciação, e a gente vai ver no restante desse período, aí, na maior parte desse período, vamos dar uma revisada sobre polinômios. Eu deixei mais assim os polinômios para depois, porque a gente é do que a gente estava vendo até agora, né? Então tu tem todas as aulas ali, já tem bem mais fresco na memória, tá? Então vamos só terminar aqui a potenciação. Coloca aí assim, ó. Então estamos revisando números complexos. E agora é potenciação, cara. E agora é potenciação. A gente viu na última aula que na multiplicação, por exemplo, se eu tenho z, se eu tenho assim, ó, z igual a módulo de z, que multiplica cosseno θ mais i, não é t, mais i seno θ, e eu tenho w igual a módulo de w que multiplica cosseno φ mais i seno φ, o produto, z vezes w, o que era o produto? Eu tinha que multiplicar os módulos e aí fica assim, ó, cosseno. Quando é uma multiplicação, aqui o ângulo soma, ó, θ mais φ, mais i seno θ mais φ. Era isso aqui que acontecia na multiplicação. A potenciação é uma multiplicação sucessiva. Por exemplo, z ao quadrado, cara. Uma potenciação, o que é z ao quadrado? Z ao quadrado é z vezes z, né, cara? Então o que fica aqui na fórmula? Fica módulo de z vezes módulo de z, né? Porque é tudo z também. Vai ficar aqui cosseno de θ mais θ mais i seno de θ mais θ, né? Que fica igual a que o módulo de z, ele vezes ele mesmo, é ele ao quadrado, que multiplica cosseno de 2θ, né? 2θ mais i seno de 2θ. Fica assim. Esse é o z ao quadrado, ó. Se fosse z ao cubo, cara, seria z vezes z vezes z. E daria o quê? Daria módulo de z vezes módulo de z vezes módulo de z, que multiplica cosseno, né? O ângulo, a multiplicação, o ângulo soma, né? Multiplica os módulos e o ângulo soma. Vai ficaria θ mais θ mais θ mais i seno de θ mais θ mais θ, cara. Ou seja, ficaria igual aqui. Aqui, ó, o módulo de z tem 3 fatores se multiplicando, então dá módulo de z ao cubo, cara, que multiplica cosseno aqui 3θ, né, cara, mais i seno de 3θ. Então tu repara que usando a forma trigonométrica na multiplicação, eu percebo que se eu elevar um número ao quadrado, um número complexo ao quadrado, o módulo fica elevado ao quadrado e o θ fica multiplicado por 2. Se eu elevar ao cubo, o módulo fica elevado ao cubo também e o θ fica multiplicado por 3. Então não é difícil de concluir
que se eu pegar um número z e elevar um expoente n, tá? O que vai ser? O módulo desse z vai ficar elevado ao mesmo expoente n, tá aqui, ó, 2 e 2, 3 e 3, que multiplica cosseno. Aqui, como era ao quadrado, ficou multiplicado por 2. Aqui é o cubo multiplicado por 3. Então aqui, como é na n, vai ficar cosseno de n θ, cara. N vezes o θ, né? Mais i seno de n θ. É isso aí, cara. É isso aí. Então deixa eu dar só um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira calcular 1/2 menos raiz de 3 sobre 2... Não, vamos botar assim, ó. 1 menos raiz de 3i. Vamos botar 1 menos raiz de 3i. Tá? 1 menos raiz de 3i. Esse número, vamos supor que eu queira levar ele à sexta. Tá? Vamos supor que eu queira levar ele à sexta. Eu não vou botar 6 fatores aqui dele e ficar todo mundo vezes todo mundo, né? O que eu vou fazer, cara? Eu vou botar esse número na forma trigonométrica. E vou aplicar isso aqui, ó. Porque é só multiplicar o θ e tal. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro tem que calcular o módulo. Tá? Módulo, né? Se esse aqui for o z, módulo de z ao quadrado, o que é? É a raiz do a ao quadrado mais o b ao quadrado. É isso aqui, ó. É menos raiz de 3 o b, né? Isso aqui dá raiz de quanto? Né? Fica a raiz de... Aqui dá 3 mais 1 dá raiz de 4, que é 2. Né? Então aqui não tem... Como eu botei raiz, aqui não tem quadrado, tá? Então fica a raiz de 4, que é 2. Pronto, o módulo de z é 2. Agora vamos calcular o cosseno θ. Cosseno θ é a dividido pelo módulo. É 1 dividido por 2. Tá? E o seno θ... é... Não. Vou fazer mesmo. Ó. O seno θ, cara, é o b, que é menos raiz de 3. Não te esquece deste menos, dividido pelo módulo, que é 2, cara. Agora eu te pergunto, olhando para esses dois caras aqui, qual é o θ cujo cosseno dá 1/2 positivo e o seno da raiz de 3 sobre 2 negativo? Bom, nesse momento um desenho nos ajuda muito, porque em primeiro lugar o cosseno está aqui, ó, né? A coordenada x está aqui, 1/2. E a coordenada y está aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2, cara. Menos raiz de 3 sobre 2, ó. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Aqui, obviamente, vale 1, né? Eu te pergunto, que ângulo é esse, cara? Que ângulo é esse, cara? Tá? Esse θ aqui, ó. Aqui mede 1. Tá? O θ dele, na verdade, é esse aqui, ó. É esse aqui. Eu te pergunto, que θ é esse? É esse aqui, ó. Esse aqui é o θ. Que θ é esse que tem essas coordenadas aqui, cara? Para ter essas coordenadas aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Tu concorda comigo que o cateto oposto, ó, aqui é 1/2, então aqui é 1/2 também, ó. E aqui tá o ângulo agudo que eu quero. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Pode ser, eu nem preciso chamar de nada. Mas em relação a esse ângulo vermelho aqui, ó, o cateto oposto é 1/2, o cateto oposto é seno, cara.
isso é um indício que isso aqui é uma, né? Se aqui a hipotenusa vale 1, quer dizer que esse ângulo aqui de dentro é 30 graus, cara. Porque aí cateto oposto sobre hipotenusa dá 1/2 mesmo. Seno de 30, ó, dá 1/2 mesmo. Só que se aqui é 30, eu andei 90, 180, 270 mais 30, eu andei 300 graus. E o cosseno também, o cosseno, ó, cateto adjacente, em relação a esse 30, esse raiz de 3 sobre 2, ó, é cateto adjacente em relação ao vermelho. E tá certo, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 mesmo. Aqui tá negativo porque a coordenada é negativa. Então aqui é 30 graus, ó. E esse ângulo, o que eu quero, ó, o ângulo, o θ, ó, é igual a 300 graus, cara. Tá? O θ é 300 graus. Que em radianos dá 10 π sextos. Então deixa eu escrever alinhado isso aqui pelo menos, né? Deixa eu escrever alinhadinho isso aqui. Ó, então olhando pro desenho aqui, fazendo o desenho, eu descubro que o θ é igual a 300 graus, que é igual a 10 π sextos. Tá? Esse é o θ. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui que eu vou chamar de Z, o Z, ó, ele é 2, que é o módulo, que multiplica cosseno de 10 π sextos, mais I seno de 10 π sextos. É isso aqui. Então, para eu elevar ele a sexta, ó, Z na 6, o que que eu faço? Ó, Z na N, pego o 2, elevo na sexta, cosseno de 6 vezes agora, o cosseno, ó, já que aqui é 6, fica 6 θ, o θ é 10 π sextos. Então fica 6 vezes 10 π sobre 6, mais I seno de 6 vezes 10 π sobre 6, cara. Fica isso aqui. E como eu sei que tu enxerga até o final aí, eu termino botando assim, ó, o Z na 6 que eu quero saber. O que que é 2 na 6 é 64. Que multiplica, ó, esse 6 morre com esse 6 morre com esse, tá? Fica só que multiplica cosseno de 10 π, cosseno de 10 π, mais I seno, ó, esse 6 morre com esse, nesse caso, né? Seno de 10 π. Agora passando ali pro outro lado pra gente terminar, ó, passando ali pra gente passando pro outro lado pra gente terminar, tu vê que não dá tantas contas assim, ó. No caderno isso aí dá 3, 4 linhas só de conta. Aqui é que o quadro é meio restrito. Tá? Então fica o Z na 6, deixa eu seguir aqui, ó. Z na 6, que é o que eu quero saber, né? É igual a 64, que multiplica cosseno de 10 π. Ó. Aqui tem 1 π, 2 π, 3, 4, os pares são todos aqui, ó. Então o 10 π vai dar no zero aqui. E cosseno zero é 1, que multiplica 1 mais I vezes o seno de 10 π, ó. Ó, se eu vier na coordenada y, dá zero, ó, dá zero do y. Mais I vezes zero. Ou seja, Z na 6 é igual a 64, tá? Z na 6 é 64. Tá? É isso aí. Tá? No final fizemos essa continha aqui, no final a resposta deu só 64, mas é isso. Entendeu?
E isso aqui, tu tendo prática, né? Tu praticando, tu faz com bastante presteza, né? Tranquilo. A única parte mais chata é achar esse ângulo aqui. Mas é aqueles da tabela, né, cara? 1 meio raiz de 3 sobre 2 é 30 ou 60. Ah, raiz de 2 sobre 2 é 45, entendeu? É isso aí. Não tem. Se é 1 ou 0 é 90, entendeu? É sempre assim. Quando tu achar um meio, esse par aqui, 1 meio raiz de 3 sobre 2, ou vai ser 30 ou vai ser 60, né, cara? Aqui dentro do triangulinho. E aí tu vê quando tu andou, ó, andei 270 aqui, mais esse 30 do triangulinho. Então dá 300, que é 10 bissextos, né? Tá? Então assim que a gente faz a potenciação. Tá? E sobre a radiciação, cara, eu sinceramente não sei se eu vou colocar aqui pra ti, cara. Porque eu já cobrei na outra prova. Eu não sei se eu boto uma de radiciação. Cara, vamos fazer aqui. Vamos fazer. Tá, vamos fazer. Bota aí o último tópico, radiciação, cara. Cara, a radiciação, tá? Aqui tá a fórmula do... Aqui tá a fórmula dos números complexos. A radiciação, cara, eu vou dar uma revisada aqui geral, tá? Mas nesse caso aqui eu prefiro, tá? Tu assiste aqui o que eu vou fazer, vê o exemplo que eu vou dar. Mas assim, esse aqui, tu assiste a aula que eu dei sobre isso. Assiste, deu umas 2 aulas, deu uma aula inteira, eu acho, sobre isso. Só sobre isso, que eu fiz com toda a calma, todos os detalhes. Dá uma olhada lá, tá? Dá uma olhada lá. Já que eu tô vendo aqui, eu vou botar pelo menos uma de radiciação, tá? Pra tu fazer. Tá? Vou botar pelo menos uma. Aí tu estuda isso, essa tu vai acertar, tá? Então olha aqui, ó. Por exemplo, quando eu calculo, por exemplo, a raiz cúbica de 8, como é que eu sei que é 2, cara? Isso aqui é igual a 2, pois, né? Pois... Por quê? Porque quando eu pego esse 2 e elevo nesse expoente no índice da raiz, o resultado dá o que está dentro. Né? Quando eu pego raiz quarta de 81, isso aqui dá 3, cara. Porque, pois, quando eu pego esse 3 e elevo nesse expoente, dá 81, que é 4 aqui, né? Dá 81, cara. É por isso. Então, se eu quero saber a raiz enésima, raiz de um índice n de um número z, isso aqui vai dar um número w, cara. Isso aqui vai dar um número w. De tal maneira, né? Mesma coisa, pois o quê? Pois w elevado na n, ou seja, eu quero que esse w elevado na n dê quem? Dê o z, cara. Dê o z. Eu quero que esse w elevado nesse n, ó, dê o z, que nem aqui, ó. Dê o z. É isso aqui que eu quero, ó. Ó. Se eu tenho, agora deixa eu botar o risco mais pra cá. Ó. Então se eu tenho se eu tenho tá? Se eu tenho ó, se eu tenho z igual a módulo de z que multiplica cos... Eu vou botar um colchete aqui.
cosseno θ mais I seno θ e o W igual a módulo de W que multiplica cosseno φ mais I seno φ, cara. Eu quero isso aqui, ó. Tá? Na verdade, quem é a raiz enésima do Z é o W. Então, qual é o número que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o W, ó. É esse o cara que eu quero descobrir, tá? Então, aqui tá me dizendo que esse W na N tem que ser igual ao Z, né? O W na N tem que ser o quê? A informação que eu tenho sobre esse W, que é a raiz enésima do Z, é que ele elevado a N dá o Z. Se eu fizer W na N igual a Z, isso aqui ocorre, ó. Isso aqui ocorre quando acontece o seguinte, quando o módulo de W na N, que multiplica cosseno de N φ mais I seno de N φ, que é a fórmula da potenciação, né? Já que eu estou elevando na N, quando isso aqui é igual, ó, é igual, até vou botar embaixo aqui, ó. Quando isso aqui é igual ao Z, que é módulo de Z, não é W, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso. Mas se dois números complexos, quando é que dois números complexos têm a mesma forma trigonométrica? Quando a forma trigonométrica ela não é baseada no módulo e no ângulo, eu uso o módulo e o ângulo. Então, para duas formas trigonométricas serem iguais, tem que ter o mesmo módulo e o mesmo ângulo. Ou seja, isso aqui tudo implica, ó, que módulo de W na N dá Z, no, módulo de W elevado a N dá Z, módulo de Z, né? E, ó, módulo de W na N dá o módulo do Z, tá? Ou seja, o módulo de W é a raiz enésima do módulo de Z. Isso aqui são números reais, eu sei tirar essa raiz. E, ó, cosseno de Nφ tem que ser o cosseno de θ. Tá? E quando é, ou seja, cosseno de Nφ tem que ser igual a cosseno θ e seno de Nφ tem que ser igual a seno θ. E aí isso aqui acontece quando? Ó, isso aqui acontece quando? Olha aqui, ó. Isso aqui acontece quando acontece o seguinte, ó. Quando é que um cosseno é igual ao outro? Quando esse Nφ for igual ao θ mais 2k vezes o π com k inteiro, pertencente aos inteiros. Aí é do ano passado lá as equações trigonométricas. Tanto no seno quanto no cosseno é isso aqui que tem que ocorrer, ó. Passando esse n dividindo, eu concluo que o φ, que é o que eu quero descobrir, ó, eu quero saber é o W. E o W é o que tem o φ, ó. Preciso saber o módulo de W, então, e o φ. Porque é esse cara que eu quero descobrir, ó. É o W que eu quero descobrir. Então eu preciso descobrir o módulo e o ângulo. O argumento que eles chamam. Então o módulo já está aqui. O módulo desse W aqui, que é a raiz, vai ser só eu tirar a raiz do módulo do Z. E o ângulo vai ser esse aqui, ó. θ mais 2k vezes π sobre n. Tá? E aí vou variando o k. Ó. K pertencente a Z. Só que aí eu já expliquei pra vocês, já mostrei na prática pra vocês, que na verdade vai ter só n diferentes. Vai ter n raízes diferentes.
tá? É isso aqui o ângulo, ó, tá aqui. Tá? É isso aqui o ângulo, tá? Então, né, se for raiz cúbica, esse K aqui vai ser 0, 1 e 2. Os outros inteiros aqui, que eu for testando pro K, todos eles vai dar repetido. Vai ser sempre os 3 só que vão valer. Se for raiz quarta, vai ter 4 raízes. Os Ks aqui vai ser o 0, 1, 2 e 3. O resto vai ser tudo repetição dessas 4. Entendeu? Se a raiz é raiz de índice 10, vai ser de 0 a 9 o K. Os outros Ks inteiros, todos vai dar repetido dessas 10. Tá? Tá ok? E agora eu vou fazer um exemplo. Porque eu já fiz lá, né? Até gostaria de usar esse tempo. Deixa eu ver aqui. Aí já estamos com 26 minutos. E eu nem comecei a falar de polinômios ainda. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu acho que eu vou pedir pra tu assistires lá no nosso canal a aula sobre isso, cara. Que lá a gente fez vários exemplos disso. Lá eu reviso com vocês vários exemplos. Aqui eu revisei a ideia com vocês, tá? Aqui eu revisei a ideia com vocês, tá? Aqui eu revisei a ideia com vocês e lá vocês podem ver os exemplos. Eu posto, na hora que eu postar a aula, eu boto onde tá e boto o tempo certinho do vídeo. Eu boto o link do vídeo e boto o lugar certinho onde eu faço esses exemplos, tá? Mas aqui eu só relembrei a ideia para tu entender da onde que sai esse negócio da raiz enésima, tá? Eu vou botar uma questão disso, tá? Eu vou botar uma questão disso na prova. E agora eu quero dar uma revisada com vocês de polinômios, cara. Quero dar uma revisada aí com vocês de polinômios. O que é um polinômio, cara? Vamos botar aqui, ó, polinômios. O que é um polinômio? Puxa vida, tá difícil. O que é um polinômio, cara? Um polinômio é uma expressão que a gente chama assim, ó, P de x. Tá? Para um certo número n natural, tipo 2, 3, 10, 15, é assim, ó, é AN x na n mais AN menos 1 x na n menos 1 e vai decrescendo. Vai indo até tipo A1 x na 1 mais A0, que aí não tem x, né? Ó, o expoente vai decrescendo, n menos 1, n menos 2, n igual a 1 e x na 0, que é 1. Que é só o número 1, né? Que aqui seria x na 0. Tá? Esses caras aqui, esses números A's aqui a gente chama de coeficientes, né? A gente chama de coeficientes. E aí, as operações com polinômios é a mesma. As operações com polinômios são aquelas que a gente já viu, né? Que a gente conhece normalmente, né? X vezes x, x ao quadrado e tal. Né? As operações são normais, né? Eu vou multiplicar por distributiva, que a gente chama de chuveirinho, vai somar os semelhantes, é normal, né? As operações, só a divisão, né, de polinômios que realmente é um pouco diferenciada. Eu vou fazer o seguinte, cara. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Olha aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou fazer a divisão. Bota aí, ó. Botar um tópico aí, ó. Divisão. Divisão de polinômios, cara. Aí essa sim vale a pena a gente fazer um exemplo aqui. Que essa é diferenciada. Ó. Puxa vida. Aqui, ó. Vamos botar assim, ó. X na 3 mais 2x na 2 menos 3x mais 4 dividido por x ao quadrado mais x menos 1. Vamos botar assim.
tá? Pegar, dividir esse polinômio por esse. Como é que eu faço isso aqui, cara? Isso aqui é o seguinte, eu faço igual a divisão comum lá. Né? Aqui eu só tô vou lembrar mais uma vez, aqui eu só tô revisando as ideias. Tem todos os vídeos lá, se a gente tivesse em sala de aula, aí eu teria que, né, fazer outra... fazer mais detalhado, mas vocês estão tendo a oportunidade de ter todos os períodos gravados lá. No meu caso, vocês têm tudo lá no YouTube, né, cara? Então vocês podem ir lá e assistir, né, com bastante calma. Aqui eu vou fazer um exemplo pra gente relembrar a ideia. Mas a gente faz a divisão da mesma maneira que a gente faz a divisão de números inteiros. Eu expliquei pra... Né, eu já tinha dito pra vocês, não explicado, eu tinha dito pra vocês que o conjunto dos polinômios tem a mesma estrutura dos números inteiros. Então a divisão lá é a mesma divisão aqui. Para eliminar esse x na 3, eu tenho que botar x na 1 aqui. Por quê? Porque aí fica x vezes x quadrado da x na 3, passa para cá e troca de sinal, ó. X vezes x ao quadrado, passa para cá menos x ao quadrado. X vezes 1 dá menos x, passa para cá mais x. E agora eu somo. Aqui 0, aqui dá x quadrado e aqui dá menos 2x. Se quiser pode baixar o 4. Tá? Agora eu tenho que eliminar esse x quadrado. Então eu boto mais 1 aqui. X quadrado passa para cá menos x quadrado. X passa para cá menos x. E menos 1 passa para cá mais 1, cara. E somo. Aqui vai embora. Aqui dá menos 3x mais 5. Tá? Tá? Agora aqui para eliminar esse 3x, né? Para eliminar esse 3x, eu boto menos 3 aqui. Desculpa. Por que desculpa? Porque olha aqui, ó. Quando é que eu paro a divisão nos números inteiros? Não é quando o resto é menor do que o dividendo? Desculpa. Divisor. Esse aqui é o dividendo. Quando o resto é menor que o divisor. Aqui também, quando o resto tem grau. Agora é o grau, cara. Agora é o grau. Quando o grau do resto é menor que o grau do divisor, aí eu paro a multiplicação. Tá? Tá? E o que isso aqui, o que essa divisão me diz? Isso aqui me diz que x ao cubo... Olha aqui, eu vou chamar esse aqui de d de x, cara. Esse polinômio. Não, desculpa, esse aqui é o p de x. Eu vou chamar esse aqui de p, esse aqui de d de x. Esse aqui vai ser o q de x. E esse aqui vai ser o r de x. Tá? Isso aqui me mostra o seguinte, que o p de x, eu sempre posso escrever o p de x como sendo esse vezes esse, né? Mais o resto. Ó. Fica d de x vezes q de x. Esse vezes esse, mais esse aqui, né? Mais o r de x. Sempre assim, cara. Sempre assim, tá? Sempre assim, né? Uma coisa que vale muito a pena observar em relação, que agora eu me lembrei, das operações ainda, né? Uma coisa que vale muito a pena observar a respeito das operações com números complexos, cara. Com polinômios, desculpa. Os números complexos têm uma estrutura diferente dos polinômios, tá? Não é que nem os números inteiros. Então é uma estrutura diferenciada. Tá? Em matemática, a estrutura dos polinômios a gente chama de anel, que é a mesma dos números inteiros, e a dos números complexos a gente chama de corpo. Tá? Então os números complexos são um corpo numérico e no caso dos polinômios a gente tem um anel de polinômios. Tá? Então, tá, isso não cai no vestibular, não te preocupa.
Uma observação importante que eu vou botar aqui, ó, cara, observação. A observação que eu vou botar é o seguinte, ó, cara. Olha aqui, ó, o grau, tá? Que é esse símbolo aqui, o grau de P de x vezes Q de x. Desculpa. O grau da soma, da multiplicação, desculpa. O grau, ó. O grau da multiplicação de polinômios é sempre a soma, tá? É o grau do P de x. É o grau do P de x mais o grau do Q de x, não, tá? O Q maiúsculo. Tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O grau do produto é sempre a soma dos graus. Só que o grau da soma, cara, o grau, ó, de P de x mais Q de x, na verdade ele é sempre menor do que ou igual, tá? É sempre menor do que ou igual ao máximo. O máximo do que? O máximo entre o grau dos dois. O máximo entre o grau do P de x e entre o Q de x. Tá? Isso aqui também é importante. Por exemplo, se esse aqui tem grau 10 e esse aqui tem grau 5, o grau da soma vai ser 10, que é o máximo entre os dois. Vai ser. Só que se os dois tiverem grau 10, pode ser que o termo de grau 10 de um anule o termo de grau 10 de outro. Por exemplo, esse aqui é x na 10 mais alguma coisa e esse aqui é menos x na 10 mais alguma coisa. Quando eu somar os dois, um vai anular o outro. Vai dar no máximo 9 o grau, né? Porque o termo de grau 10 se foi. Então vai ser sempre menor do que ou igual ao máximo entre os graus. Então, por exemplo, se os dois têm grau 10 e um anula o outro no termo de grau 10, vai sobrar no máximo o grau 9 para cá, ó. Então é sempre o grau dessa soma, ó, é sempre menor do que ou igual ao máximo entre o grau dos dois. Tá? Tá? Sempre menor, o grau da soma é sempre menor ou igual ao máximo entre os graus. Se esse aqui tem grau 10 e esse aqui tem grau 2, aí com certeza vai ser igual ao máximo aqui que é 10, ao máximo entre os dois que é 10. Ou se não vai ser sempre menor, porque um termo aqui pode anular um termo aqui, né? Se aqui tem um x na 10 e aqui tem menos x na 10, quando eu somar, eles vão se cancelar. E aí vai baixar o grau do polinômio, ó. Sempre, na soma, ó, o grau sempre baixa, é sempre menor, tá? O grau sempre ou baixa ou se mantém igual ao máximo entre os dois. Tá? E aí acho que no vídeo lá que eu dei aula sobre isso, tem isso lá, tá? Então tu revisa isso lá que é importante. Eu vou botar uma questão perguntando algo disso aqui, tá? Eu vou botar uma questão perguntando algo disso aí. Pode ter certeza, tá? Outra coisa que vocês têm que saber é o teorema do resto, tá? Outra coisa que vocês têm que saber é o teorema do resto, cara. Que teorema é esse? Que teorema é esse? É esse aqui, ó. O resto, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, se eu pego um polinômio P de x, tá? E divido por x menos a menos aqui, tá? O resto da divisão, ó. O r de x aqui no final, tá? Aqui vai ter o q de x, né? Aqui vem a divisão, aqui é o q de x, né? Toda vez que eu pego um polinômio, não importa o grau dele, tá? E divido por uma coisa do tipo x menos a, tá bom? O resto dessa divisão sempre vai ser p de a. Ó. Esse, ó. Deixa eu ver aqui. Tinta temos. Ó. O resto
resto dessa divisão aqui é só eu pegar, aplicar P de A e me dar o resto. Por exemplo, esse eu vou fazer um exemplo. Se eu tenho P de X igual a X na 3 menos 5X na 2 mais 8X menos 1, tá? E eu quero dividir, eu quero fazer P de X dividido por X menos 3, cara. O que esse teorema está me dizendo é que eu não preciso botar toda essa coisa aqui, ó, e sair fazendo toda essa divisão. Ele está dizendo que aqui como é só x menos 3, ó, é desse tipo x menos a, o resto dessa divisão, cara, vai ser só eu pegar, ó, é só eu fazer o R de x, cara, o R de x vai ser simplesmente eu aplicar o P de x, eu aplicar 3, o P no 3, desculpa. Ó, vai ser P de 3, porque aqui tem que ser menos, né? Então é 3 aqui. Vai ser P de 3. Então é só botar 3 aqui, ó, que vai me dar o resto da divisão. É só eu botar 3. Eu não preciso fazer toda a divisão para descobrir o resto. Quando é do tipo x menos a, é só eu fazer P de a, ó. No caso o a aqui é 3, né? É só eu fazer P de 3 que já me dá o resto. Tá? Eu fiz lá a demonstração para vocês, tá tudo lá. Então daria assim, ó. Daria assim, ó. Daria 3 ao cubo menos 5 vezes 3 ao quadrado mais 8 vezes 3 menos 1, cara. Esse é o resto da divisão, ó, R de x. Esse vai ser o resto. Até porque se esse cara tem grau 1, o resto tem que ter grau 0, né? Porque o grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. Né? Ó, o grau do resto é sempre menor, não é igual. Nunca pode ser igual, é menor do que o grau do d de x. Sempre tem que ser menor. O grau desse cara é sempre menor que o grau desse. Então, aqui dá 27 menos 5 vezes 9 menos 45 mais 24 menos 1, tá? Vou ver se eu faço ligeirinho aqui. Tá 40 dá 51 menos 45, 51. Não, 51 menos 1 dá 50, menos 45 dá 5, pronto. Ou seja, o resto da divisão desse polinômio por esse, eu não preciso fazer toda a divisão. Imagina se é um polinômio de grau 10, fazer todo isso aqui. Não, quando é do tipo x menos a, é só eu botar P de a, desse a aqui, ó, e dar o resto. Isso vocês têm que saber, cara. Tá? Outra coisa que vocês têm que saber é sobre divisibilidade, raiz de equações algébricas, tá? Outra coisa que vocês têm que saber que vai cair, tá? E aí eu sugiro que vocês estão desde segunda, terça, né, já com essa parte, mas eu sugiro que vocês deixem para mais pro final da semana que vem para fazer essa prova, né? Vão se preparando aí, ou comecem a fazer ela no início e vão, se bem que não tem como, né? Depois que tu entra não tem como sair, mas vai te preparando para ela, né? Deixa para fazer lá por quinta-feira que vem, tá? Não sei como é, onde é que tu tá mais apertado, se é física, química, português, literatura. Tá? Outra coisa que tu tem que saber, cara. Outra coisa que tu tem que saber. Aí tem. Outra coisa que tu tem que saber é o teorema fundamental, ó. Teorema fundamental da álgebra. Tá? Outra coisa que tu tem que saber é o teorema fundamental da álgebra, que diz que todo polinômio P de x ele pode ser escrito como um A, que na verdade é o AN, né? Eu já te falei que é o termo dominante, é o AN, que multiplica x menos Z1 vezes x menos Z2 até multiplicação até x
menos Zn. Com esse Z, né? Esse AN aqui, ó, é aquele o de mais alto grau, é o ANX na N lá do P de X. E esses ZIs aqui, ó, ZI, tá? Esses Zs aqui são as raízes. Opa. São as raízes de P. Ou seja, todo polinômio, tá? Todo polinômio ele pode ser escrito como um produto desses blocos aqui, ó, de x menos a raiz. Ou seja, toda a informação do polinômio está contida nesse AN e nas suas raízes. Tu tendo o AN, o termo dominante, e as raízes do polinômio, tu tem tudo que tu precisa. Tu tem o polinômio na mão, porque é só montar ele desse jeito e fazer a multiplicação e ver o que polinômio ele é. Ou seja, eu tenho toda a informação sobre o polinômio com as suas raízes e com o AN, tá? Eu tenho todas as informações sobre o polinômio. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha... Deixa eu pensar, cara. Vamos supor que eu tenha P de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1, tá? Eu acho que é isso. Vamos supor que eu tenha esse polinômio. Tá, agora vem uma das partes mais importantes aí da matéria. Vamos supor que eu tenha esse polinômio aqui, cara. E eu te diga, na verdade, na hora da prova eu não vou te dizer porque tem aquela história lá dos candidatos à raiz inteira, né? Candidatos à raiz racional, desculpa. Tem a história dos candidatos à raiz racional, né? Que tu vai ter que saber também. Tá? Mas vamos supor que eu te dê esse polinômio aqui. E te diga que 1 é raiz. E aí eu te digo assim, ó, 1 é raiz, tá? Eu te pergunto como é que eu descubro as outras. Eu faço assim, ó, olhando para esse teorema, tá? Como ele tem grau 3, ele vai ter 3 raízes. Olha aqui, ó. Como ele tem grau 3, esse P de x aqui, ó, ele vai ter 3 raízes. Ele vai ser um AN. Só que aqui nesse caso, quem é o AN, ó? Aqui o polinômio, ó, quem é o AN? É 1, né? Então aqui eu já sei que é 1. Que multiplica o quê? X menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3. Mas essa aqui é uma das raízes, então ele é assim, ó. Tá? Né? Ele é x menos 1, que é uma das raízes, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, né? Só que agora eu te pergunto como é que eu descubro quem é esse cara aqui, ó. É só isolar ele, ó. Eu pego esse cara que está multiplicando e passo dividindo, ó. Ou seja, x menos E1 vezes x menos E2, que é o que eu quero descobrir, esses dois caras aqui, o que que é? É o P de x dividido por x menos 1, cara. Então, para descobrir esses dois, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o P de x e dividir por x menos 1. É o que eu vou fazer, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1, eu vou dividir por x menos 1, cara. Ó, dividindo esse cara por esse, ó, eu descubro quem são esses dois, essa multiplicação aqui desses dois. Aqui vai ter grau 2, ó, é x vezes x, vai dar grau 2, e grau 2 eu sei resolver por Bhaskara. Vai dar assim, ó. Aqui eu boto x ao quadrado, dá x ao cubo menos x ao cubo. Aqui dá menos x quadrado, passa pra cá mais x quadrado. E deu, aqui vai embora, aqui fica menos 2x quadrado, né? Baixa o 3x. Aqui pode baixar tudo, tá? Se quiser baixar 1 também pode baixar. Agora eu boto menos 2x
que dá menos 2x² passa para cá mais 2x², mais 2x passa para cá menos 2x, e deu. Aqui vai embora, aqui fica x menos 1, tá? Então aqui eu boto mais 1, ó, x vezes 1 dá x, passa para cá menos x, x, quer dizer, 1 vezes menos 1 dá menos 1, passa para cá mais 1. Ó, como esse cara é exatamente esse dividido por esse, não tem mais R aqui, ó. Não tem mais R aqui. Óbvio que a divisão ia dar exata, ó. Porque esse cara é esse dividido por esse. É óbvio que a divisão vai dar exata. Então esse cara aqui, ó, acabei de descobrir que esse dividido por esse, ó, esse dividido por esse dá o quê? Dá x² menos 2x mais 1. Esses dois aqui, ó, essas duas raízes, elas estão aqui dentro, ó. Fazendo essa multiplicação aqui e tal, ele tá dizendo que vai dar isso aqui. Mas essa aqui eu descubro por Bhaskara, que vai dar 1 e 1. Tá? Então, na verdade, esse polinômio P de x, ó, ele é o quê? Ele é 1 que multiplica x menos 1 vezes x menos 1 de novo, daqui, e vezes x menos 1, que é da terceira raiz, ó. Entendeu? Toda vez que eu tenho uma raiz, eu divido por x menos ela, que é um dos blocos, ó. Todas as raízes têm um bloquinho aqui, né? As n raízes, né? Se o polinômio tem grau n, vai ter n aqui, ó. Tá? E n, ó, esse n é o grau do P. Tá? Esse n é o grau do P. Então esse polinômio, na verdade, ele é assim, ó. É isso aqui, ó. Esse polinômio é isso aqui, ó. Tá? Acho que isso era importante fazer, né? Acho que isso era importante fazer. Que isso aqui é uma das principais coisas que eles cobram, né? Tu pegar, reduzir o grau do polinômio por divisão e aí até chegar num que tu saiba por Bhaskara, ó. Então tá aqui as três raízes 1 que ele te deu a informação e as outras duas aqui, ó. Tá aqui o polinômio. Esse cara aqui, que não tinha muita informação sobre ele, na verdade é essa aqui, ó. Tá? Na verdade é esse cara aqui. Tá? A próxima coisa que vocês têm que saber sobre polinômios são os candidatos à raiz, tá? São os candidatos à raiz. E deu. E deu. Porque sobre os gráficos eu vou falar depois. Eu não cobrei nada sobre gráfico de polinômio, né? Então, depois que acabar, no próximo bimestre vai cair uma questão na próxima prova, tá? Eu vou falar sobre isso, vai ser a nossa primeira aula aí, ao vivo. E aí eu vou mostrar os gráficos, tá? E vai cair uma na prova do terceiro bimestre. Vai cair uma ou duas de gráficos aí pra você, de gráficos de polinômios, porque cai na URGS. Tá? Seguido cai na URGS e a gente não deu tempo. Foi a única coisinha que não deu tempo da gente ver, mas isso aí em 15, 20 minutos eu mato com vocês. É a única coisinha que não deu pra ver ainda. Tá, estamos ok no conteúdo. Na prática, né? Na prática, estamos ok com o conteúdo. Tá? Agora, o próximo tópico que tu tem que saber, ó, é isso aqui, ó, candidatos à raiz racional. Os candidatos à raiz racional, cara. Se eu tenho assim, ó, se eu tenho um polinômio P de x, cara, igual... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas já estamos com 54 minutos, cara. Eu vou fazer o seguinte, já estamos legal no horário, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar o tempo e vou botar o vídeo, vou botar o link desses vídeos aí, tá? Tanto da radiciação de números complexos quanto dos candidatos à raiz de polinômios para vocês assistirem de novo,
tá? Que lá tá tudo explicado, é só acessar. E vou passar umas atividades para vocês treinarem, tá? As últimas duas coisas aqui que vocês tem que ver, ó, até vou escrever aqui, ó. Tem que ver então os candidatos à raiz racional e tem que ver as relações de Girard, tá? Relações de Girard, tá? É isso aqui que vocês têm que vocês têm de ver, ó. Isso aqui e isso aqui. Eu vou botar o tempo do vídeo certinho lá, vou botar o link do vídeo certinho, tá? Para vocês assistirem de novo essa parte da matéria, porque vai cair na prova, tá? Então, pessoal, esse vídeo ficou mais longo, né? Passamos aí uns minutos, mas eu acho que isso aqui vocês já tem mais fresco na cabeça, é só dar uma só reolhar o vídeo, né? Se não tivesse o vídeo eu ia gravar outro, né? Mostrando e tal, mas como vocês têm tudo para acessar lá, já tá tudo certinho, é só vocês olharem de novo a aula que a gente deu e revisar essa parte da matéria. Beleza, pessoal? Até mais.